de vida como juiz polêmico. Fazendo a meia-culpa, a fama é justa? Eu diria assim, a fama seria justa se fosse entendida como minhas convicções Sim. íntimas, no sentido de que não se pode viver sem o espírito crítico. Nós todos, Até porque ajuda a construir, né? Exatamente. Nós todos temos de trabalhar para sermos sujeito. Ser sujeito implica em que você tenha a sua individualidade, tenha o seu modo, seja sujeito do processo político. E seja autêntico. No macro político. Como ser sujeito, se não opor a crítica à situação? Por exemplo, eu sou tido polêmico simplesmente porque não me sujeito, resisto, acabo me sujeitando. Acabo me sujeitando a quê? Essa totalização que toda a sociedade Acaba no final tendo. Então, o polêmico vem disso, na verdade, não porque tem o prazer em ser polêmico, mas o prazer por ter a forma expor, de né? ser sujeito é de criticar, de me opor àquilo para não fazer parte da ideologia dominante, né? E expor a sua opinião, né? Para mim seria muito mais fácil ser um grande bajulador, não é? Um grande político, estar 2 vezes por semana em Brasília, né? Almejar STJ, almejar Supremo, enfim. Seria muito mais fácil isso. Bom, desembargador, dizem que os críticos pensam, né? E pensam muito, né? Pois é o problema de pensar, é o sujeito que pensa. Né? E jeito de bravo? Já disseram que o senhor tem? Já, É eu mesmo? sei. Né? E o senhor respondeu que não morde? Não morde. Eu disse para o candidato, olha, dizem que eu sou bravo, mas não sou. O problema do bravo está o seguinte, talvez até nessa entrevista, eu talvez possa passar essa imagem de bravo. Não está passando. O problema é que quando se trata das minhas convicções pessoais e quando se trata da magistratura, eu trato de modo sério e de modo até, muitas vezes, veemente. E isso, uma vez aí, ocorreu de um candidato, ele disse assim, aqui na banca o senhor não repete isso. Né? Então, mas é a veemência, o impulso da isso é vida, situação. né, desembargador? Isso é vida, sangue, né? Então aquela coisa desse bravo, parece, não, minha vida é privada, particular, pelo contrário. Não corta mesada em casa? Não. Eu estou começando a ter de novo esse problema, porque me casei, minha mulher jovem, né? Sim. Então tivemos um filho, ele está com 7 anos, então já comecei a tomar as providências agora. Praticamente um baby. Para cortar as mesadas do Frederico. É mesmo? Quando ele não age segundo nós imaginamos. Né? Mas o senhor também é escritor. E eu vi que o senhor publicou um romance, Viva Tecoso, Morta Não. Com esse nome, desembargador, o senhor tem certeza que isso aqui é um romance? Eu explico. Isso aí é um dito português, tradição portuguesa, diz que não se pode costurar a roupa numa pessoa viva que esteja vestindo a roupa, porque isso dá azar. Né? Não sabia disso. Então, com a camisa. Nossa, eu já costurei tantas vezes as minhas assim. Caiu o botão, vai lá costurar o botão. E a minha mãe que dizia, usava essa expressão, dizia, vivo Tecoso, e eu tinha que responder. 3 vezes tinha que responder. Morto, não. Né? Mas é um romance. É um romance, ambientado na época da ditadura, né? E um conflito existencial entre um juiz de direito que se apaixona por uma terrorista. Então, nossa, é um romance picante. É um conflito existencial em que os dois são a fazer escolha. Pois é, mas eu soube também que o senhor é um exímio marceneiro. Essa foi demais. Como é que é isso, desembargador? Veja só, exímio não, eu sou um... Exímio, eu soube. Não, eu sou um... Gosto muito da marcenaria. E
É interessante essa questão da marcenaria, né? Da marcenaria Como é que o senhor lida com isso? ou da bricolagem, né? Que o francês chama bricolage, né? A bricolagem, na verdade, é essa coisa de você industrializar, produzir, não industrializar, produzir para uso, consumo ou por prazer próprio, né? É um lazer, né? Um lazer, é um lazer. Eu vou andar mais um pouquinho, que agora o senhor também é pintor. Gosto de pintura. É, o senhor pinta telas, né? Telas. Não paredes agora, Não, né? não, paredes não. Aliás, sou absoluto. Aliás, na marcenaria, quando chega na hora de invernizar, não é comigo, daí Estou fora. Eu estou fora, invernizar, lixar essas coisas. E como é que o senhor expressa a sua alma na pintura? A pintura é uma pintura prazer, é uma pintura. Sim, mas o que mais o senhor É gosta? clássica, é uma pintura clássica. E sou copista também, né? Aí eu pego um quadro, eu tenho 2 quadros na minha casa que são copiados do Van Gogh, né? Então eu copio também. Que bom, hein, não desembargador? sou um falsário, mas não chego a tanto. Mas gosto. O senhor se dá muito bem consigo mesmo, né? Isso é que a gente chega a essa conclusão. É um prazer muito. Eu tinha uma casinha na praia, por sinal, detestava. Não gosta de praia? Não gosto muito de praia. Sou mais ou menos com aquela música do Tom Jobim, da Lígia, né? Não vou na praia, não vou no cinema, não gosto de teatro, né? Mas, não, teatro e cinema eu gosto. Mas, e lá eu passei muito tempo no interior e pintava nos fins de semana, os quadros e tal. E levei para essa casinha lá grande parte dos meus quadros. E um dia lá, como nós não íamos para lá, era muito raro. Sim. Um dia encostaram um caminhão lá, levaram tudo, os móveis, tudo, e levaram os quadros também. E o senhor nunca mais cruzou com nenhum? Nunca vi. E às vezes eu gosto muito de feira de antiguidade, gosto muito de olhar, de passear nesses lugares, né? Principalmente a Feira do Bexiga, eu acho muito... Um dia eu vou lhe apresentar esse quadro. Essa obra é de um grande autor. Quem sabe aparece aí. Desembargador, agora, infelizmente, para terminar, pelas suas palavras, coragem é liberdade. Diga para nós, a magistratura é corajosa? Eu diria que tem alguns magistrados corajosos. Diria que tem alguns. A magistratura... O juiz, por própria natureza, ele já é um corajoso, se for dizer assim, em termos da judicatura, do pensamento. Ele é um corajoso porque ele decide. Então, nesse sentido, ele é um corajoso. Agora, no sentido político, aí alguns são corajosos. Né? E o nosso Brasil é corajoso? O brasileiro é corajoso. O brasileiro é corajoso. Basta você ver um ônibus às 6 da tarde. Não precisa muito mais. Não precisa mais nada. É só olhar um ônibus, uma lotação às 6 da tarde. É isso mesmo. Quando ele está retornando para casa. Desembargador, foi muito bom tê-lo aqui no programa. Eu tive um imenso prazer em recebê-lo, esse bate-papo ótimo. E quem sabe um dia o senhor não retorna para nos contar mais, não é? Com certeza. Eu que agradeço essa oportunidade, essa honra. Eu não imaginava que pudesse ser entrevistado ou tivesse alguma coisa de nova a falar ou de que valesse a pena. Mas, enfim, eu agradeço muito. Inclusive, essa questão dessa polêmica com a classe dos advogados, que respeito muito e que, evidentemente, saiu de uma interpretação literal do texto, saiu. E talvez pela última frase, não recebo advogados, deve isso ter causado essa polêmica. Mas respeito muito a classe dos advogados, recebo os advogados quando exige urgência, né, como já disse, e de modo que foi muito boa essa oportunidade que me foi dada e agradeço muito e me sinto muito honrado com isso. Bom, e você já sabe, hein, advogado? Desembargador Ferraz de Arruda recebe advogados. Até mais.